Nós estamos aqui com vários desdobramentos sobre a questão da pandemia, né? Que são importantes para a discussão. O primeiro deles, e é mais escandaloso de todos, é a questão da aprovação pelo Congresso Nacional, que toma muito poucas medidas com relação à pandemia, né? Da venda da permissão, né, da compra de vacinas contra o Covid pelas empresas privadas, né? A imprensa capitalista, golpista, logicamente não fala muita coisa a respeito, né? Existe inclusive uma tentativa de mostrar isso aí como uma coisa muito positiva. Mas o significado fundamental dessa medida é justamente o de impor uma espécie de segregação sanitária. Quer dizer, as empresas compram as suas vacinas. É importante lembrar que a compra das vacinas pelas empresas, ela não é um acréscimo na compra de vacinas. As vacinas, elas estão escassas no mercado internacional, né? A maioria dos países atrasados tem dificuldade de comprar as vacinas, compra em pequeniníssima quantidade, e, portanto, se uma empresa privada compra a vacina, ela está comprando vacina em concorrência com o poder público, né? Não houve pessoas aí que falaram que não, isso é bom porque aumenta a oferta de vacina, não é fato, né? Isso não aumenta, simplesmente o que acontece é que a oferta de vacinas é direcionada para um determinado segmento da população, ou seja, né, a parte mais rica da população, empresários e etc. É uma coisa vergonhosa, né, no quadro em que nós estamos vivendo, né, com milhares de mortes por dia no país, caminhando aí para 500 mil de mortos. Estabelecer essa medida, que é uma medida que resolve o problema da parcela mais rica da população, como sempre, né? Isso, logicamente, que nesse aspecto do problema não há nada que se espantar, né? É o funcionamento normal do sistema capitalista. Se há uma crise financeira, né? Se há uma crise econômica, normalmente quem paga pela crise econômica é a população pobre. Os ricos sempre têm meios de se livrar disso daí. Se há uma catástrofe climática ou de outra natureza, os ricos têm meios de se livrar do problema. Os pobres arcam com o ônus, né, da crise. E aqui, né, nós temos uma crise. E os ricos trataram de encontrar uma maneira de resolver o seu problema. Muitos já resolveram, inclusive antecipadamente. Alguns viajaram para o estrangeiro para se vacinar. Outros usaram aí o seu amigo governador, prefeito, etc. e tal, para, como se diz atualmente, furar a fila da vacina. E agora essa questão, diante do agravamento da pandemia, foi institucionalizada, né? Quer dizer, no Brasil, a partir de agora, vigora a seguinte situação: se você é rico, você pode se imunizar; se você é pobre, você pode morrer, e essa é a situação, né? Foi feito aí com o apoio, importante notar sempre, né, da chamada burguesia científica e civilizatória, né? Os partidos burgueses principais todos votaram a favor da medida, porque, logicamente, é uma exigência do empresariado diante do agravamento da crise, né? Com o agravamento da crise, que está completamente fora de controle, a própria burguesia percebeu que a ameaça sobre ela havia crescido exponencialmente, né? E, portanto, tratou de resolver o problema à sua maneira. O Congresso Nacional não opera a quebra das vacinas, a quebra da patente da vacina, não toma medidas obrigando o poder público em todas as esferas
a promover uma vacinação em massa, colocar em funcionamento um sistema, né, de administração da pandemia para minimizar o número de mortos, mas se preocupa em salvar a parte mais rica da população do vírus. Isso, logicamente, não vai modificar a opinião de muita gente, inclusive da esquerda, que acha que o que os empresários e os partidos burgueses estão fazendo é uma maravilha para a epidemia, apesar da evidência em contrário, né? O número de mortos diário, a quantidade de pessoas contaminadas pelo vírus é a prova de que não há nenhuma administração da pandemia. Mesmo assim, né, mesmo com todas essas demonstrações, com todas essas manifestações, uma parcela da esquerda continua com o negócio de que você não pode fazer manifestações políticas, que você tem que ficar em casa. Se você não faz manifestações políticas, o que acontece? O Congresso Nacional vota, né, a salvação dos ricos e deixa os pobres na rua da amargura. Por que eles fazem isso? Porque não há uma pressão efetiva da população pobre sobre isso daí. Se a população pobre não se manifesta, se a esquerda não se manifesta, se as organizações operárias não se manifestam, logicamente que a burguesia não dá a menor importância para as suas reivindicações. A burguesia não tem uma preocupação com a saúde da população, com nenhum aspecto, na verdade, da vida da população. E nós estamos vendo isso daí, o que mostra que a proibição a tentativa de não realizar manifestações, né, o verdadeiro tabu que foi colocado por toda uma parte da esquerda contra as manifestações públicas simplesmente significa que se dá uma carta branca para a burguesia fazer o que ela quiser e o que ela pretende, né? Mas, nesse sentido, né, nós temos que deixar absolutamente claro que o desastre social da pandemia é a combinação da política do governo federal, Bolsonaro e os militares, né, porque é uma tentativa muito grande de isentar os militares que dominam completamente o governo Bolsonaro de qualquer responsabilidade. Bolsonaro e os militares, os partidos burgueses tradicionais, né, ou seja, que detêm a maioria dos governos do país, e uma parcela da esquerda que é cúmplice, né, dessa situação e está permitindo que a população morra como moscas aí diante da pandemia.